Seca calma. Trump envia alerta a Putin. Tensões aumentam enquanto a Ucrânia arma bomba devastadora contra a Rússia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma ameaça discreta ao presidente russo Vladimir Putin depois que o Kremlin complicou sua tentativa de paz, apresentando novas exigências mais duras. Depois da cúpula no Alasca, Trump e a Casa Branca achavam que tinham avançado nas negociações. Depois, houve uma reunião na Casa Branca com Volodymyr Zelensky e vários líderes europeus, onde foram discutidos planos para garantir a segurança da Ucrânia. Reino Unido, França e Estônia estão dispostos a enviar tropas para a Ucrânia após um cessar-fogo, enquanto os Estados Unidos sugeriram que poderiam oferecer apoio aéreo. Moscou, por sua vez, não concorda com a ideia de enviar tropas ocidentais para a Ucrânia. Eles reforçam que a Rússia deve ter o direito de vetar qualquer tipo de ajuda ao país após o conflito. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que as propostas europeias de enviar soldados para a Ucrânia seriam uma forma de intervenção estrangeira, o que ele considera totalmente inaceitável. Ficou claro para todos que existem vários princípios que Washington acredita que devem ser aceitos, incluindo a não adesão à OTAN e discussão de questões territoriais. E Zelensky disse não a tudo isso. As intenções são essencialmente fornecer garantias por meio de intervenção militar estrangeira em alguma parte do território ucraniano. Enviar tropas europeias para a Ucrânia como parte das garantias de segurança equivaleria a uma intervenção militar estrangeira, que Moscou não apoiará. Já Donald Trump respondeu às tentativas do Kremlin de dificultar as negociações de paz com uma postagem no seu site Truth Social. Ele criticou duramente seu antecessor, Joe Biden, por não apoiar a Ucrânia de forma mais firme e por impedir que suas forças levassem a guerra diretamente à Rússia. Trump sugeriu que talvez as coisas possam estar prestes a mudar nesse cenário. É muito difícil, se não impossível, vencer uma guerra sem atacar o país de um invasor. É como um grande time no esporte que tem uma defesa fantástica, mas não pode jogar no ataque. Não há chance de vencer. É assim com a Ucrânia e a Rússia. O corrupto e grosseiramente incompetente Joe Biden não deixou a Ucrânia reviver, apenas se defender. Como isso funcionou? De qualquer forma, esta é uma guerra que nunca teria acontecido se eu fosse presidente. Chance zero. Tempos interessantes pela frente. Sua postagem veio na mesma hora que saiu a notícia de que a Ucrânia conseguiu concluir com sucesso os testes do seu novo e grande míssil, chamado Flamingo, e que eles pretendem aumentar a produção dessa arma poderosa. O Flamingo é realmente impressionante. Tem uma envergadura de 6 metros, pesa 6 toneladas e leva uma ogiva de 1 tonelada, capaz de causar um impacto enorme. O novo míssil ucraniano consegue atingir alvos a até 3.000 quilômetros de distância, podendo chegar facilmente a qualquer ponto na Rússia Central, incluindo Moscou e São Petersburgo, e até um pouco na Sibéria. Até agora, as grandes cidades russas estavam relativamente protegidas dos ataques constantes de mísseis e drones que caíam sobre suas áreas. Com o lançamento do Flamingo, tudo isso pode estar mudando, e os russos podem acabar recebendo uma resposta dura se um acordo para pôr fim ao conflito na Ucrânia não for estabelecido.